a Secretaria da Fazenda tem com vocês, né? É muito bom que nos dê essa oportunidade de estar aqui presente, dialogando com vocês, e esperamos que esses encontros sejam cada vez mais frequentes, né? O que a gente veio falar aqui hoje é sobre a aplicação da regra da nota fiscal eletrônica, que vai exigir o código do benefício fiscal nas operações em que houver desoneração de imposto, tá, para o contribuinte do regime normal, né? Então, eu trouxe até uma apresentação, vou passar aqui para vocês, se vocês me permitirem. Eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver aqui se eu posso. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vocês conseguem ver aí? Tranquilo. Beleza, pode meter a bocha. Então, pois é. Então, sobre o Código do Benefício Fiscal, nós temos o quê, né? Tem a Instrução Normativa número 1518 de 2022, que estabeleceu ele, né? Depois foi recepcionado lá no artigo 67C do decreto lá do nosso RCTE, que vocês aí trabalham com isso diariamente, né? E, por fim, né, tem esse outro ponto aqui, que foi esse decreto aqui, ó, 10226, agora de 2023, que prorrogou a aplicação dele para julho, tá? Por que a gente prorrogou? A gente viu que, pelas nossas bases de dados de teste, os contribuintes não estavam muito aptos a aplicar o código, né? E isso motivou a gente a prorrogar isso para dar mais tempo ao contribuinte para se adequar à norma, né? Mas como a gente já prorrogou isso, essa foi a segunda prorrogação desse decreto 10226, a gente não vê mais espaço para prorrogar isso, tá? Então, a gente conta muito com o apoio de vocês em relação aos clientes de vocês, tá? Para estar aplicando isso aí, porque depois de julho lá, se a nota chegar lá na Secretaria da Economia lá, sem essa informação, infelizmente o documento vai ser rejeitado, né? E isso pode causar uma série de transtornos ao contribuinte, né? Ele pode ficar ali com a operação de venda travada, pode perder uma negociação importante, né? Pode perder um cliente. Isso a gente não quer jamais que ocorra, né? Então, é bem importante vocês estarem aí, né, como agente de levar essa informação para o contribuinte, para que ele não sofra nenhum susto aí ao ter seus documentos rejeitados, né? A gente tem que lembrar vocês que essa exigência desse Código de Benefício Fiscal, a Secretaria da Economia atende a recomendação do Tribunal de Contas dos Estados e da Controladoria Geral do Estado, né, que pede para o Estado sempre, cada vez mais, uma transparência tributária, né, para sentir ali o custo, né, de cada benefício fiscal, né, que o Estado deixa de arrecadar em cada benefício fiscal, né, quanto isso custa para a sociedade, né, e a partir dessas informações a gente pode obter uma gestão melhor aí desses benefícios fiscais com dados, assim, bem precisos sobre o custo de cada um deles, né, ver setores que estão carentes de benefício fiscal, ter outros que talvez não estão precisando tanto, né, e aí a gente vai poder conhecer melhor aí essas aplicações dos benefícios fiscais aqui em Goiás, né. Então, motivado aí pelo Tribunal de Contas e pela CGE, a gente instituiu essa obrigatoriedade, né? Mais uma vez, visando transparência tributária, né? Isso também aumenta a conformidade tributária, porque esse código de validação de benefício fiscal agora ele passa a ser validado, né? Então, se um benefício deixa de existir, né? A nota com aquele benefício não vai ser mais aceita, né? Isso aumenta a conformidade do contribuinte, diminui a possibilidade dele sofrer uma autuação, né? Então, isso é bom para o contribuinte, né? Porque põe ele mais perto ali da conformidade total tributária, né? E também uma maior justiça tributária, com todo mundo ali fazendo sua obrigação certinha, para ninguém fazer uma concorrência desleal, né? Então, pessoal, mais uma vez aqui, quem são nossos contribuintes obrigados, tá? São os contribuintes do regime normal de tributação, tá? Simples Nacional não entra, o MEI não entra, tá? Só contribuintes do regime normal de
tributação, tá? Sem MEI e sem Simples Nacional, tá? E quais são as operações afetadas? São as operações com esses CSTs aqui, né? Redução de base de cálculo, isenta, não tributada, tá? Com suspensão, redução de base de cálculo e substituição tributária, né? Resumindo aqui de um modo bem simples, né? Qualquer operação que o contribuinte vá fazer que use algum CST que tenha, né, alguma desoneração, né? Pode ser uma isenção ou redução de base de cálculo, não incidência, tudo mais, tá? Então, quando for ter uma operação que não tenha o ICMS total ali calculado, como no CST 00, por exemplo, tá? Vai ser obrigado a colocar ali o Código do Benefício Fiscal, né? Que a gente tem chamado de CBNF, tá? Outra coisa importante é que, junto com o Código do Benefício Fiscal, vai informar o valor do ICMS desonerado, tá? Então, tem uma formulazinha matemática aqui para as operações com isenção, outra formulazinha matemática aqui para as operações com redução de base de cálculo, né? E a gente trouxe até um exemplo aqui. Para não ficar assim muito maçante aqui na nossa apresentação, vou deixar essa apresentação depois para o pessoal do sindicato, ele encaminha para vocês, tá? Mas é uma operação matemática relativamente simples, tá? Para a gente conhecer aí o valor do ICMS desonerado. Aí, quando não tiver ICMS desonerado, por exemplo, uma operação que é imune, né, com livro, né? Não se fala em ICMS desonerado porque não tem alíquota de ICMS para livro, né? Então, dessa maneira, né, o valor informado nesse caso vai ser zero, né? Porque não tem ICMS desonerado. Então, quando não tiver, tá? A gente vai preencher com zero. E quando tiver, a gente calcula conforme essas fórmulas matemáticas aqui que a gente está apresentando, tá bom? Lembrando que só vai informar isso nas operações em que houver ICMS desonerado, né? Operação de imunidade tributária, por exemplo, né? Operação que não tem incidência, não tem ICMS, né? Então, não informa, tá? A gente trouxe aqui também um exemplo de um arquivo XML, o arquivo nativo lá da nota fiscal eletrônica, né? Com isenção, né? Então, tem aqui o Código do Benefício Fiscal, que ele vai ali no mesmo grupo de informações do produto, tá? E temos também aqui o valor do ICMS desonerado, que vai na linha no grupo de informações ali do ICMS, ali do CST do ICMS, na verdade, aqui, tá vendo? Então, a gente trouxe também um exemplo para a redução de base de cálculo, né? Onde nós temos aqui, mais uma vez, o Código do Benefício Fiscal, que a gente tem chamado de CBNF, na linha do produto, e aqui, na linha do imposto, aqui com o CST, nós temos ali o ICMS desonerado, tá? São alterações relativamente simples de fazer em termos de programação, de sistemas de informação, né? Mas é um trabalho interessante que a empresa vai ter que fazer nos cadastros da empresa, né, dela conhecer suas operações e saber o CBNF, o Código de Benefício Fiscal adequado para cada operação que ela pratica, né? Então, ela vai ter que ter atenção nisso aqui e fazer essa categorização aqui antes de fazer a emissão do seu documento fiscal, tá? Porque senão vai ser rejeitado, tá? É uma mudança simples em termos de sistemas de computador, né, sistemas de informação, mas é um trabalho que vai ter que ser feito, né, da empresa olhar para suas operações ali, mapear quais operações ali que ela utiliza que tem benefício fiscal, né, e fazer ali a correta categorização de acordo com os códigos de benefício fiscal, né. Como os contribuintes do regime Simples Nacional e MEI não estão abarcados por essa alteração, a gente está atingindo os contribuintes com a capacidade contributiva maior, com maior organização dos seus processos. Então, a gente imagina também que vai ser até um trabalho grande de fazer, mas é uma empresa que tenha também a capacidade de fazer isso, né? A gente não está pegando aqui contribuinte pequeno, contribuinte com menor nível de conhecimento fiscal e tributário, né? Então, é isso. Nós temos ali nosso telefone da Central de Atendimento à Secretaria de Economia e o e-mail lá da Coordenação de Documentos Fiscais, que é onde eu trabalho, que a gente pode estar auxiliando aí em alguma dúvida que tenha, tá bom? A gente, na coordenação, a gente trata mais da parte de nota fiscal eletrônica, mas a gente pode encaminhar para algum colega atender também, se for um outro assunto, tá? Mas a gente não é capaz de atender, por exemplo, qual que é o código de benefício fiscal correto para minha operação tal? Isso a gente não consegue resolver, né?
A gente consegue resolver, eu estou usando o código de benefício fiscal, mas minha nota está sendo rejeitada mesmo assim, né? Então, esse tipo de situação a gente conseguiria resolver, tá? Às vezes também o desenvolvedor, o pessoal da equipe de sistemas tem alguma dúvida, pode mandar lá para a coordenação também, que a gente vai estar lá feliz em poder ajudar, tá bom? No mais, assim, a gente encerra aqui o esclarecimento sobre esse assunto. Eu quero ver com o Everaldo se a gente abre para perguntas agora, qual que é o encaminhamento aí que ele quer dar, tá? Da minha parte aqui está encerrado, e se quiser abrir para o pessoal perguntar, eu estou aqui para tentar auxiliar aqui no que for possível. Ô, Godoy, eu Oi? gostaria de que você explicasse para nós essa tabelazinha na legislação que está a 1523 aí, ó, e 25/5/22, que é o Teres Lanex, certo? Eles colocaram o SST, certo? É só dar uma capinada aqui, ó, o código tal, explica para nós isso, dá para você abrir aí? Aqui vocês estão vendo aqui a tabela na tela? Sim, estamos. Tá. Então, aqui é o seguinte, o que o contribuinte vai ter que fazer, né? Aqui tem a instrução normativa e tal, mas é aqui que tem os códigos de fato, né? Na primeira coluna tem o código, né? E depois nós temos aqui todos os CSTs, né? A descrição desse código, né? E a observação, tá? E a descrição dos documentos fiscais eletrônicos, tá bom? Então, vamos ver, por exemplo, a operação de exportação, né? O contribuinte, ele vai exportar, ele não paga ICMS porque ele não incide, né? Então, aqui, ó, a gente vai procurar aqui o código correto do benefício fiscal, tá? Ele é esse aqui, tá bom? Então, é a correspondência do artigo 79, inciso 1, a linha A, lá do RCTE, tá? Não incidência do ICMS, operação que destina ao exterior, mercadoria, inclusive produto primário e produto industrializado e semi-elaborado. Esse sim aqui, ó, pessoal, são os CSTs que você pode usar. Você pode usar no CST 30 e você pode usar no CST 41, esse código de benefício fiscal, né? Então, se eu colocar ele no código, no CST, sei lá, 10, né, que sei lá, um CST de redução de base de cálculo, não vai aceitar, porque o benefício fiscal, ele é relativo a determinado CST, tá? Então, é assim que a gente vai trabalhar, pegar ali a hipótese legal, né, RCTE, artigo 79, inciso 1, a linha A, né? Aqui na descrição, para a gente ajudar a gente aí a achar essas operações, né? Então, a operação que destina mercadoria para o exterior é essa aqui, né? Então, é esse o código de benefício fiscal que a gente vai pôr aqui no arquivo XML, nesse campo aqui do arquivo XML, tá? Então, esse campo aqui vai ser abastecido com essa informação aqui, tá bom? Então, é assim que a gente vai fazer aí a correspondência do código com o documento fiscal, né, com a nota fiscal eletrônica a ser emitida, tá? Volta lá no XML, benefício fiscal, entendeu? Quer dizer, que todas as notas, aquelas empresas que foram, vamos supor, não for do Simples Nacional, então elas têm que colocar esse código aí. Quando for uma operação que tenha, né, algum benefício fiscal, né, que tenha uma isenção, que tenha uma redução de base de cálculo, né, naqueles CSTs ali que a gente elencou, vai ter que colocar, sim. Pois é, essa daí que está aqui, o benefício fiscal, e cadê o CST dela? Esse que está na tela aqui? Tem um CST dela aí? Mas, assim, a gente vai ter que trabalhar ao contrário, né, a gente vai ter que descobrir primeiro o CST e depois, né, descobrir aqui a hipótese legal, né, por que tem aquele benefício fiscal, para depois a gente chegar no código, né? A gente pode até aqui, para demonstração, vindo o código, para chegar aqui no CST e tudo mais, mas no dia a dia do nosso trabalho ele vai ter que ser, assim, diferente, né? A gente parte da legal, do código, para depois reparar lá na nota, né? Vamos ver aquele lá. 8111-010. Vamos lá. Vamos procurar aqui na tela só um pouquinho. 8111-010, tá? Vejam bem comum redução de base de cálculo, por favor. Tá. Bem usual.
vou terminar esse exemplo do Everaldo aqui, depois eu faço... Agora sobe. Aí ela vai ter 3 CST. Esses 3 CST aqui, tá? Isenção, saída de hortifrutícola, pintos de um dia e ovos estado natural, desde que não destinados à industrialização, né? O produto aqui acho que é tomate, né? Godoy, sobe lá só para a gente ver o CST. Aí, 30, 40... Esses CST são o quê? 30, 40 e 41. 40 e 41, né? Tá? Então, para aquele benefício fiscal, a gente pode usar esses aí, tá bom? Então, mas aí, nesse caso específico, eu tenho que colocar os 3 CST? Não, a nota só aceita um CST, né? É 30, 40 ou 41, né? Então, esse código pode ser usado nesses 3 CSTs, mas na nota... ele pode ser usado. Cada produto, se eu colocar 30, aceita. Se eu colocar 40, aceita. Se eu colocar 41, aceita. Exatamente isso. A redução de base de cálculo está mais para baixo, que ele vale para o anexo 12, mas a gente vai achar aqui algum com redução de base de cálculo. Só um minutinho, por favor. Aqui, ó. Redução de base de cálculo. Chegamos lá, tá? Redução de base de cálculo, saída interna que destine mercadoria para comercialização, produção e industrialização. E tem a hipótese legal que certinho, tá? Redução de base de cálculo, prestação de serviço, televisão por assinatura. Isso aqui vai lá na nota NFConte, telecomunicações, né? Que está saindo. Fornecimento de refeições, tem redução de base de cálculo também, tá? Então, é assim que vai usar. Tá? Fala, Robson. Boa noite mais uma vez. Eu tenho um caso específico, eu liguei na Secretaria da Fazenda, eles não me informaram, não souberam me informar, não sei o que foi. Um cliente, ele importa um medicamento da Europa, e quando ele vende na venda interestadual, a alíquota dele é de 4%, mas aí eu tenho quase já certeza da resposta, mas eu vou te fazer a pergunta. Quando ele vai fazer a apuração, ele tem uma redução de 65%. É um termo de acordo que ele tem. Esse aí, no caso, não mexe nada, porque na nota não vai redução, não vai nada, é lá na apuração, só isso, né, Godoy? Isso quando é ajuste na apuração, não tem que se falar em documento, né? Porque não, então. Isso aqui você vai informar na emissão do documento. Não, ok. Pelo jeito, esse documento é emitido tributado integralmente, na alíquota ali de 4% e vai embora, né? Mas tranquilo. Aí, código de apuração não entra aqui, que aqui é só nos documentos, só na nota fiscal eletrônica e na nota do consumidor. Ok, muito obrigado, então, Godoy. Por nada. Godoy, só para esclarecer mais do código Robson, como é que eu faço uma busca aqui para chegar nesse código, hein? Eu coloquei redução de base, como que é? Será que tem um jeito? Everaldo, assim, primeiro, é um trabalho de você conhecer a operação, né? Aquele do tomate lá, por exemplo, eu sei que tem uma redução, uma isenção para hortifrutícola, eu dou Ctrl F na tabela aqui para localizar e para hortifrutícola aqui, né? Aí já saiu aqui, por exemplo, tá? Então, tem busca aqui que ajuda a gente, mas, por exemplo, se eu procurar tomate aqui, eu não vou achar nada, né? A gente tem que conhecer, assim, qual que é a base legal daquela isenção, né? Para vir ou buscando aqui o artigo, tá? O inciso, tudo certinho, né? E esse texto aqui é mais para gente se guiar esse caminho de buscar, né? Porque a gente pode ver que tem alguns outros benefícios fiscais que são para determinados produtos e tal, né? E aqui não chega nesse nível de detalhe, né? Ele traz só um indicativo aí para facilitar a nossa busca. Godoy, só que eu estou embirrado com o negócio aqui, ó. Tem 1, 2, 3. 30, 40. Por que essa diferença? O que é 30, o que é 40, o que é 41? A gente tem que ver lá na tabela CST que é 30. Eu não sei o que é 30, não. Não sei de cabeça, assim. Deixa eu ver aqui. Não, 40, por quê? Porque eu posso escolher qualquer um de 30, 40, 41. Posso escolher qualquer um desses e colocar? Não, Everaldo. Assim, você faz a sua operação aí, né? Então, na hora de você montar assim, a sua operação, você emite sua nota categorizando a operação de acordo com o CST que você acha que é, não é? A nota é um documento, é uma declaração, não é? Então, quando você faz a nota, você... o 30 é isento e não tributado, tá? Isento e não tributado com cobrança de ST posterior, beleza? 30. Ah, entendeu. O 40 é o isento e o 41 é o não tributado, tá? E Godoy, então, oi, pois não. É porque um benefício lá, um código, ele está permitindo vários CSTs. Nesse exemplo aí que o Everaldo deu, o benefício lá está permitindo eu usá-lo
tanto no 30, que é isento, tanto no 40, que é isento, tanto no 41, quando não tributado. Ô, Fábio, Certo. o Fábio, aí explicou agora. Volta lá, ó, 30, fala de novo aí, ó. 30, o Ó, que é? O 30 é isento e não tributado com cobrança de ST anterior, tá? Aí, Então, tá você vendo? Ó, viu, Fábio, a diferença que tem de um para o outro? E o o 40? 40 é o isento e o 41 é o não tributado, Mas é o mesmo benefício. certo? Ó, o mesmo benefício. Às vezes você tá um benefício que você tem duas mercadorias, uma que teve É, ST ué. anterior e outra não. A que teve ST É. anterior, você vai sair com ela no 30. Tá. A que não teve, você sai no Você viu, 40. Fábio? Mas aí o não tributado. O não tributado é para usar quando for não tributação, quando tiver ela nos hipóteses lá do regulamento do ICMS como não tributado, tá? Porque está isenção aqui, né? Está isenção e não tributação, né? Então, assim, o colega, na hora de montar a tabela, montou avaliando todas as possibilidades que tinha para usar esse CST, esse CBNF, né? Então, na hora de montar a nota, você vai ver a sua operação, você vai falar, não, essa saída de tomate aqui não é não tributação, ela é isenção. Aí você vai lá, lança no CST 40, né? É um produto X aqui que teve substituição tributária anterior, vou lançar no 30, tá? Baseado no que o Fábio está falando, 41 é não tributada. E o 60 é isento, né? Vamos supor assim. Não, o 60 é cobrança de ST na operação anterior. Anterior. Tá? E o 50? Ainda tem que... 50 é suspenso e 51 é diferido. Diferimento. Tá? Pois é, mas eu pergunto, qual a diferença que dessa essa não tributada para isenta? O não tributado, o não tributado é quando o não tributado é o seguinte, é quando não tem hipótese de incidência do tributo naquela operação. Godoy, né? licença só um instantinho. Apresenta sua tela de novo, porque alguém compartilhou e sua tela saiu, por favor. Obrigado. Tá, peraí só um pouquinho. Eu vou Tá ter que sair aqui. Clarear. Alguém compartilhou a tela do celular e tirou a sua tela. Deu certo aí, pessoal? Isso, agora voltou, obrigado. Então, a diferença de não tributado para isento é o seguinte: o isento, ele está na hipótese de incidência do tributo, mas uma lei pega e tira a tributação daquele item. Por exemplo, a saída de tomate, né? A venda do tomate está no campo de incidência, porque o tomate é um produto que tem hipótese de incidência de ICMS. Então, tem uma lei que fala, olha, o tomate aqui em Goiás não vai pagar tributo na saída do tomate para consumo, para quando vou vender para o consumidor. Beleza, né? Mas o governo pode, em qualquer momento, voltar com o tomate para tributação, porque não tem nada que impeça ele de fazer isso, tá? O não tributado é quando não tem hipótese de incidência do tributo, né? Se eu pegar uma mercadoria e levar de um estabelecimento para o outro, isso é uma transferência aqui dentro do Estado, não tem incidência de ICMS isso. Se eu mando um equipamento para conserto, não tem incidência de ICMS. Se eu pego uma mercadoria e faço para exportação, tem uma imunidade constitucional. A Constituição fala que não pode cobrar imposto. Então, independe da vontade do governo, do Estado, que querer cobrar tributo ou não disso, você não pode cobrar, porque tem uma norma superior que impede, né? Então, a diferença... Estou falando claramente, a isenção é nacional. Não, a isenção não. Não? Não, a isenção é dada por uma lei aqui do Estado, tá? A isenção é dada por uma lei estadual, tá? E a não tributação é quando não está no campo de incidência do imposto, né? É uma coisa que não pode tributar, tá? Alguém quer fazer pergunta aí, colega? Fernando, fala. Godoy, tudo bem? Beleza, tudo bem, boa noite. Tudo jóia, boa noite. Godoy, no caso, por exemplo, nas entradas, eu não preciso, por exemplo, essa vacina da febre aftosa, por exemplo, ela é isenta aqui na operação interna. Na minha entrada, eu não preciso, assim, eu vou cadastrar o código só para efeito da saída, mas na minha entrada... Só para saídas. A nota que você emite, tá? A que o outro emitiu é emitida por ele lá, né? Você tem que informar isso nas suas saídas, tá? Nas saídas na nota que você emite, dando saída da mercadoria.
Isso, porque no início do ano, até o programador até tinha entrado em contato e falou, olha, eu estou precisando de todos os códigos que vai na ECD, na escrituração lá do ICMS, com os benefícios fiscais. Das entradas, eu pensei, não, mas da entrada é impossível, você deve estar precisando para saída, né? Por exemplo, aqui, ó, uma hipótese aqui, um restaurante, por exemplo, que ele não é do Simples, ele é do regime normal, ele tem redução de base de cálculo. Tem. Então, o quê? Eu vou, na saída dele lá, eu vou lá encontrar aquele código do GO, número tal lá, e vou informar ele lá, para mim poder, quando eu fizer a venda dele, se eu não me engano, acho que é o GO 000140. Não, acho que é esse aqui, ó. GO 0081? 821007, pai. Tem que ver direitinho, tá? A gente tá vendo aqui no meio do curso, tá? Isso, mas rápido. parece que é esse aqui. Não sei, tem que ver direito depois. Tudo bem, mas eu falo assim, eu informo ele lá e coloco, aí já vai ter a base legal já direto aí nesse anexo aí que você tá na tela aí, e ele já vai, como ele é um código válido lá, e ele está correto, então assim, eu preocupo só com esse código da saída, né? Entrada, eu não preciso nem pensar em entrada, né? Não precisa se preocupar com as operações de entrada. Isso aí quem vai fazer é quem deu a saída lá antes de você dar a entrada, tá? Então, resumindo, o que eu tenho de benefício na minha empresa, por exemplo, de saída de mercadoria, com isenção, com redução de base de cálculo, ou com não incidência, eu tenho que mapear todinho e mandar para o programador lá os códigos todinho de cada operação dessa, para ele lá e fazer a amarração desse produto com esse benefício, para não dar erro na hora da emissão da nota fiscal. É isso aí. É isso aí. É uma amarração do produto lá da operação com benefício, e aí emite o documento sem problema. Valeu, obrigado, viu, doutor? Por nada, Fernando. Quem quer fazer mais pergunta? Vamos aproveitar o Godoy, pessoal. Godoy, boa noite novamente, Robson. O pessoal não está esquecendo dessa fórmula, né? Da redução de base de cálculo, a 11%, né? Tem que colocar, essa fórmula, ela vai aonde? Eu já coloco direto lá no sistema o valor. Isso é um trabalho para o programador fazer, né? Mas essa redução, por exemplo, esse cliente que eu falei anteriormente da importação, no termo de acordo dele, foi dado para ele, já quando o ICMS era 11%, foi dado para ele no termo de acordo a redução a 10%. Ele fazia isso no documento? Isso. Se ele fazia no documento, ele ia preencher lá no CST 10, né? Já coloca. Tributado com redução de base de cálculo, né? E vai informar o valor, né, do benefício. E vai informar o valor do benefício lá, o valor desonerado, de acordo com essa fórmula que está na tela. Não, tá ok, então. Tá, João, então. Obrigado, Godoy. De nada, imagina. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode ficar à vontade, pode perguntar aí, viu? Como diz o Everaldo, vamos aproveitar o Godoy. Alguém quer fazer questionamento mais para o Godoy? Posso falar? Pode. Claro. Doutor Godoy, com relação ao decreto 9952, né? Lá no artigo 1º ele faz a alteração lá do 9952, que decreto que é esse, Fábio? Deixa eu ver aqui. É o que traz as alterações no regulamento, trazendo o artigo 148 lá, que ele fala assim: quando a operação ou prestação estiver no campo da não incidência, previsto na legislação, for amparada pelo benefício fiscal ou ainda, quando estiver atribuída a outra pessoa a responsabilidade pelo pagamento do imposto, essa circunstância deve ser mencionada no documento fiscal, indicando o dispositivo pertinente da legislação. É o Código do Benefício Fiscal. Vedado o destaque do imposto desonerado. Então, nesse caso aqui, não destaca o imposto desonerado? O imposto desonerado você vai colocar quando tiver ICMS desonerado, né? Então, por exemplo, eu falei para vocês que tem operações que tem ICMS desonerado, não tem, né? Nas operações de não incidência, não tem, né? Porque não tem ICMS. Então, não tem que desonerar o que não existe. Então não tem que colocar zero lá não, né? Informa zero.
Tem que informar zero lá, tá? Então, não pode deixar em branco, não, porque aqui fala verdade o destaque. Eu achei assim: se o você deixar destaque em branco, O sistema. destaque do imposto é o valor que você coloca no campo de ICMS lá, tá? Não, aqui fala verdade, Esse valor que destaque você do coloca imposto. aqui não é destaque de imposto, não pode aproveitar crédito disso, tá? Aham. É só informativo. Não, Tá eu sei, bom? aqui fala. Não, a minha pergunta é a seguinte: aqui fala, destaque é vedado o destaque do imposto desonerado. Então, se fosse uma redução de base de cálculo aqui, eu ia colocar lá o imposto desonerado. Neste caso aqui, ele fala que é vedado o destaque. Aí eu pergunto: eu posso deixar em branco o campo, já que é vedado, ou eu tenho que colocar o zero? Vai colocar zero, vai preencher com zero, tá? Ah, Informar beleza. zero, tá bom? Beleza, obrigado. Nada. Ô, Godoy, Oi. isso vai valer também para o conhecimento de frete? Vai valer para todo documento fiscal emitido no Estado, tá? Tem a operação de frete lá no Conhecimento e Transporte, tem a nota fiscal de energia elétrica, a NF3E. No ano que vem vai entrar a nota fiscal de telecomunicações, a NFCom. Em todo documento emitido no Estado, documento eletrônico emitido no Estado, tem o lugarzinho lá para você colocar lá, tá? E o CST é o mesmo? O CST é para todas as operações do ICMS, né? Tá? A Marilene, parece que levantou a mão. Pode falar, Marilene. Pode falar, Marilene. Marilene, seu microfone está desligado. Tá me ouvindo? Ok. Sim, perfeitamente. Olha, eu estou bem por fora dessa obrigatoriedade de 1º de julho aí. O que é que vai mudar exatamente? Vai mudar que agora, a partir de 1º de julho, tá? Todo A nota contribuinte, fiscal, né? A nota fiscal para Isso. para emitir a nota para fiscal? emitir nota fiscal eletrônica, nota fiscal do consumidor eletrônica, a partir de 1º de julho, o contribuinte do regime normal, que tem alguma operação que tem desoneração de ICMS, ou seja, isenção de imposto, redução de base de cálculo, tá? Isenção de imposto, redução de base de cálculo, não incidência de imposto, vai ter que informar o Código do Benefício Fiscal. O que é esse código? Esse código, ele é um código que remete à legislação, ao ponto da legislação que dá o direito dele de não pagar imposto por aquela operação, tá? A gente trouxe o exemplo aqui da venda de hortifrutícola, que tem isenção. O colega trouxe o exemplo. E esse novo código, ele consta nessa instrução normativa aqui? Nessa instrução normativa, ela é ela que eu abri aqui. Esse material eu vou mandar para o sindicato para eles passarem para vocês, tá? Então, esse código está aqui nessa tabela, né? O código é essa primeira coluna da tabela aqui, e aqui para frente a gente tem hipótese legal, né? Então, por exemplo, não incidência do ICMS na operação que destina mercadoria ao exterior, né? Ou seja, operação de exportação, está mandando para fora. Então, quando for esse o caso, né, a gente usa esse código. Isso a partir de 1º de julho, tá bom? E as empresas do Simples Nacional, o que muda? As empresas do Simples Nacional, elas têm uma sistemática diferente de apuração de imposto, né? Apura lá pelo total de financeiro ali, das operações que praticou e tal. Então, não precisa informar porque não tem ICMS destacado nos documentos da empresa do Simples Nacional, né? Eles não usam o CST, né? Tem lá o CSOSN. Então, o contribuinte Simples Nacional está fora, e o MEI também está fora, porque o BEM, na verdade, nem obrigação de emitir documento não tem, né? Então, a empresa do Simples Nacional e do MEI não precisa informar. Em Godoy, entre aspas, se ela tiver aquele faturamento, certo? 3.600.000, aí ela enquadra normal, né? Porque ela desenquadrou do Simples Nacional, ela passa a não ser mais do Simples Nacional, né? Para o ICMS, né? Para o ICMS, Então, aí ela tem que usar o CST correto aí do ICMS e fazer aí a utilização dos códigos de benefícios fiscais. Só para informação, quantas páginas tem esse trem aqui, ó, essa a 1523? Eu não sei, Everaldo, porque está aqui uma página da internet. Quantas páginas dá? Você não contou, Fábio? 45. 45 páginas para vocês pesquisar, viu? É mais fácil pesquisar online aqui, que vai dar mais... Vadoilson, fala. Boa noite, Godoy. Muito obrigado, viu? Por nada, Madeleine, fica à vontade. Boa noite. O seguinte, eu percebi aí que esse código ele só vai estar
aparecendo lá dentro do XML. Porém, Isso. ele não vai estar visível no documento fiscal, correto? Para a gente Vai identificar. estar. Lembrando que o documento fiscal é a nota fiscal eletrônica, né? O que a gente tem em papel DANF, que é um documento auxiliar, ele não é documento fiscal. Ele é Então, DANF. ele por si só não tem validade nenhuma, né? O que vale é o arquivo digital. Então, mas no DANF, de fato, não tem informação do Código de Benefício Fiscal. Não, perfeito. Não, é porque eu estava olhando ali no layout lá, eu percebi que ele só vai lá no XML mesmo. E aí, para a gente verificar ele, é necessário consultar o XML, que aí a gente consegue. Só vai estar no arquivo XML. No DANF não tem essa informação de fato. Não, perfeito. Não, tá ótimo. Obrigado. Robson, levantou a mão. Não, foi sem querer aqui, desculpa aí. Não, pode falar, ué. Alguém mais quer falar? Vamos aproveitar o Godoy para tirar dúvida, pessoal. Godoy, Pois não. quanto à penalização, ou alguém emitiu alguma nota assim, é só entrar, fazer uma correção, como é que vai ser, hein? Você já tem conhecimento disso? Perdeu o benefício. Porque nesse primeiro momento vão ocorrer, acho, vários erros, tudo, né? E tomara que não, mas... O erro que vai acontecer é emitir a nota com o benefício errado, né? Porque, assim, se não informar o benefício, no CST correto, o documento é rejeitado, né? Então, vai acontecer de informar aí o CST, o Código de Benefício incorreto, né? Isso aí dá pelo menos uma multa formalzinha na emissão do documento, né? Mas aí, assim, a penalização é com o pessoal da fiscalização lá, assim, a área nossa lá na Cefaz é mais tratar dos documentos e tal, a gente acaba que não exerce atividade fiscal, né? Mas, assim, vai ser o quê? Talvez uma multa formal, talvez, dependendo se aproveitou disso para não pagar imposto e tal, a gente tem outras consequências, né? Mas é bom a gente se informar bem para a gente evitar de... Bom evitar para a gente evitar de fazer errado, né? A gente faz certinho. João Divino, fala. Ô, Godoy, boa noite. Boa noite. Meus clientes já estão tudo usando o código. Pode continuar ou para? Não, tem que continuar, uai. Pode continuar. Quem quiser se antecipar, se quiser fazer a partir de hoje, pode fazer. Hoje, o que a gente faz? A gente não rejeita o documento se vier sem. Mas se vier com o código, ele já é ótimo, que a empresa já vai se preparando, né? Já vai testando. O nosso ambiente de teste da Secretaria da Fazenda já tá exigindo. Então, fica à vontade para fazer teste no ambiente de teste lá na Cefaz. E quem puder antecipar a obrigatoriedade é melhor, que não fica naquela correria de última hora, não fica ali apertado com o prazo, tem mais tranquilidade para realizar o trabalho. E, é claro, por fim, né, menos chance de cometer erro na hora que está fazendo esse trabalho, porque está fazendo com antecedência e com mais tranquilidade, tá? Ótimo, obrigado. De nada, Martinho. Alguém mais quer falar? Vamos embora para aproveitar, pessoal. Vou inventar alguma coisa. O Fábio, fala, quer alguma coisa aí, Fábio? Ô, Fábio, aí o Godoy vai mandar essa tabelinha, essa 1523, né? Aí você pede para o Wesley mandar para o pessoal todo, né? Então, ele vai disponibilizar o material e a gente democratiza aí. Coloca no grupo do WhatsApp essa tabela toda. Oi? Disponibilizar, inclusive, no WhatsApp também, informativo. Eu vou mandar o material, tá? Mas esse material é para consulta. Na hora, às vezes, isso vai ser alterado e tal. Quando for fazer lá, primeiro abre a instrução normativa aqui certinha, pega lá de acordo com o que está no site lá, tá bom? Não, aqui é só para ir familiarizando também, ô Godoy. Tá ótimo. Alguém mais quer fazer pergunta para o Godoy? A instrução normativa 1518 de 2022. Isso mesmo. É 1523, Fábio. Oi? Tá a tabela, não, 1523. Na instrução normativa 1518 tem a tabela também. Essa tabela está no Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica, no Portal Nacional da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, tá? Ela está amplamente disponível aí para vocês. Ok. Alguém mais quer perguntar, pessoal? Vamos aproveitar, ó, tem 36 pessoas, certo? Depois o pessoal vem em cima de você aí, Fábio.
tira a dúvida para depois você passar para o pessoal. 44 pessoas, Everaldo. 44 pessoas vieram aí, Godoy. Beleza, que bom. Você firmou para eles, né? Então tá, pessoal. Alguém mais quer perguntar? Bem, não tendo mais nada, não tem Beleza. jeito. Beleza, então tá. A gente vai encerrando aqui a participação, né? E coloco à disposição de vocês, se precisar voltar aqui, fazer outro encontro para abordar esse tema, estamos à disposição de vocês, tá? Obrigado pelo convite e até um próximo encontro. Viu, Godoy? Godoy, só um minutinho, Verota. Godoy, só registrando que esse número 44, amanhã ele vai multiplicando, porque muita gente deixa para assistir essa reunião amanhã, depois da manhã, entendeu? Então isso vai repercutir no estado todo. Está gravado, né? Vai ficar disponível, pessoal, e muita gente deixa para assistir amanhã de manhã, de tarde, durante a certo, semana. é bom que a gente fica feliz do conhecimento tá sendo espalhado aí, né? Isso. Ouviram. Godoy, fica à vontade, Godoy. Beleza, obrigado, pessoal. Até a próxima. Pessoal, vocês querem continuar com a reunião, outros assuntos? Obrigado, certo? Godoy. Já foi. Quem tem outros assuntos aí? Quem tem outros assuntos? Nilda, agora começou a Nilda. Vai lá, dona Nilda, declaração de imposto de renda, vai, meta a bucha. Nilda. Tá me ouvindo? Estamos. Então tá bom. Claro que é imposto de renda. A primeira pergunta é o seguinte, no caso, eu fiz uma declaração ano passado e vi que eu preciso de retificar ela esse ano. Ela é uma declaração rural. Eu não atualizei, no caso, coloquei o imóvel rural lá lá em cima, sem ser no rural, que ele tinha um pedaço de terra. Só que essa terra, ele trabalha com ela e ele comprou muito ativo imobilizado. Mas a pergunta é o seguinte, eu posso fazer o aumento agora, além de fazer retificação dela, eu posso colocar o aumento dos investimentos que ele colocou na fazenda, lá na fazenda? Por exemplo, ele fez um galpão para guardar trator, ele fez um galpão para colocar casa de funcionário, e ele fez vários investimentos. Ele fez um açude, porque ele mexe lá com grama. Tá. Esses investimentos eu posso colocar nas benfeitorias. Alguém que quer responder a sua colega? Ronan? Boa noite, Nilda. Boa noite. É o seguinte, Nilda, houve, inclusive, não sei se foi sua, na reunião anterior, uma pergunta do como colocar o CNPJ do estabelecimento de ensino no exterior. Foi. Essa pergunta foi minha, foi. Sério, você sanou a sua dúvida? Essa eu consegui. Tá. Quando eu termino de falar sobre isso, que eu até quero agradecer, eu achei lá que eu tinha colocado no exterior, lá não pede CNPJ. Isso, então, era só para dizer, então, para os colegas, caso isso venha acontecer, quando você elenca lá instrução no país, abre-se o campo do CNPJ. Quando é instrução no exterior, só abre o nome do estabelecimento e o histórico para você descrever. Isso, foi verdade. Eu consegui, além do percentual ser irrisório fora do Brasil, mas eu consegui, tá? Mas muito obrigada por você ter lembrado e ter trazido essa resposta, mas eu consegui essa semana. Agora, respondendo aí a sua pergunta, se você pode retificar colocando todos esses investimentos realizados lá em 2021, não foi? Porque você quer retificar a declaração de 2022. Então, esses investimentos foram realizados em 2021. Isso. Pode, sim, com certeza, você retificar colocando esse valor. Só que você sabe que todas as despesas têm que ser mediante notas fiscais. Então, essa construção desse galpão, ali tem a mão de obra do pedreiro, dos profissionais, os produtos ali agregados, ferragem, cimento, areia, tudo isso, mas tudo com nota fiscal.
Isso, da mesma forma, todo outro mobilizado que você, o contribuinte, tenha adquirido lá em 2021 e que ele não colocou. Soma tudo aqui no seu campo específico, no seu campo próprio. Lá tem um lugar de você colocar instalações, máquinas, trator, construção, açudes, né? Tem os seus campos necessários. Então, tranquilamente obedecendo essa regra, tudo mediante nota fiscal. Sabendo-se que também o recibo, ele é idôneo, é uma despesa do pedreiro, não é nota fiscal, mas é uma despesa realizada. Ok? Eu entendi. E agora, então, quer dizer que até o ativo mobilizado eu posso agregar na fazenda para ter um valor maior. Você Ativo deixou de... mobilizado, o trator, os maquinários, tudo eu posso já colocar. Exatamente. Não só pode, como eu diria, deve agregar, porque houve isso, esse investimento lá na fazenda. Não, tudo bem. Agora, só porque ano passado eu já coloquei tudo isso. Só porque eu não tinha colocado assim, o valor da fazenda. Eu tinha colocado lá na aba, lá embaixo, que fala que é ativo mobilizado, que é da fazenda rural, lá na parte rural, eu tinha colocado. Porém, ele não mandou nota de nada, eu só fui colocando ano passado. Certo, mas deve-se solicitar ele as notas fiscais e o imóvel rural também é conforme a escritura de compra e venda do bem. Você vai não, essa eu coloquei, tá? Agora, agora eu coloquei ano passado, sem nota, sem nada. Provável ele não vai ter. Eu mantenho agora 2023? Você já colocou os bens, só que não colocou o valor. Não, coloquei bens, coloquei valor. Ano passado eu coloquei. A pergunta minha foi o seguinte, porque eu coloquei só na aba lá embaixo da rural, o ativo mobilizado, e eu não agreguei o valor da fazenda. Não. Você não vai agregar o valor da fazenda lá, esses investimentos, não. Você vai colocar lá só nos investimentos, os bens adquiridos nos investimentos na fazenda, não na própria fazenda, uma vez que você vai ver a forma sua de tributação. Se você vai tributar isso aí, se você colocar na fazenda, você tem que ver a receita também. Você não vai somar isso lá na fazenda. Comprou um trator, a fazenda lá está declarada 100 mil. Você comprou um trator por 200 mil. Aí você vai colocar que a fazenda vale... A fazenda 1 milhão, o trator 200 mil. Aí você não vai colocar na fazenda 1 milhão e 200, até porque você pode vender o trator, independentemente da fazenda. Certo? Entendi. Então, o ativo mobilizado, não. Não agrega ao imóvel. Certo. Não entendi. Agora, no caso, o barracão, o açude que já está lá, esse eu posso agregar? Esse é agregado, esse aí é o investimento na própria fazenda. E eu vou colocar lá na benfeitoria. Eu entendo que sim, que ele vai fazer parte do imóvel, porque está lá agregado. Você não tem como você vender a fazenda sem você valorar. Sem o açude, sem o galpão. Açude, certo? O galpão, a casa do caseiro. Compreendendo o seguinte, se você agregar isso lá na fazenda, você não pode usar também essas despesas para deduzir na receita do imóvel. Você entendeu? Você não pode agregar lá naquela cédula G, né, que nós chamamos de cédula G, lá tem as receitas e despesas. Aquele bem que você agregou na fazenda, você já sabe que é o galpão, essas construções fixas, você não pode agregar ela lá no custo da atividade rural. Ela não vai fazer parte do custo. Certo. Não, mas então tá bom, entendi. Domingo. Pode falar, Domingo. Você levantou o braço. Boa noite. Eu estou querendo fazer uma pergunta. Posso? Pode. Eu quero fazer uma pergunta sobre ganho de capital. Pode falar. É o seguinte. Deixa eu só aqui. A pessoa adquiriu um bem 28/7/1980. Por 87 mil cruzeiros. A conversão eu fiz, cheguei a 1.553,80. Agora, quando eu vou fazer o desmembramento do custo de aquisição, todos os valores que eu acrescento ali, o imposto aumenta. E aí, nesse desdobramento do custo de aquisição, quando eu agrego valores das melhorias, tende a diminuir o imposto.
e esse caso está aumentando o imposto. Eu já conversei com vários colegas e eu não consegui uma ajuda, porque nesse desmembramento, quando eu agrego valores, eu vou lá, coloco o valor de aquisição, houve melhoria, assim, o imposto ele vai decrescendo. E aqui, nesse caso, ele vai aumentando. E eu fiquei sem entender. Precisa de ver, ô Domingo, quando é que você fez esse melhoramento? E quando vendeu? Vamos supor assim. A venda foi agora. A venda foi agora. A aquisição do bem foi em 28 de 7 de 1980. Aqui adquiriu um bem. Vamos supor que você adquiriu um bem por 80 mil, certo? Aí veio lá, não fez nenhuma benfeitoria. Quando foi o ano passado, você fez a benfeitoria e depois você vendeu ele, certo? Agora, recentemente, certo? É claro que a benfeitoria vai corrigir muito menos do que o outro, né? Fala, Ronan. É isso aí, Ronan? Vamos discutir o assunto do domingo, aí o domingo, voltando aí. E esse bem, você tem todas as declarações, essas últimas 5 declarações, você está fazendo agora a declaração. Esse bem vai entrar na declaração agora. Mas essa pessoa já vinha declarando anteriormente. Exatamente, mas ele vinha declarando, mas esse bem não estava na declaração dele. Mas quando eu peguei, exatamente converti a moeda, ficou R$ 1.553,80. Agora, todo o valor que eu agrego aqui das melhorias, o imposto aumenta. Pois é, mas você vendeu o bem para o banco? Só um minutinho, Renato. R$ 2.850. Só ampliando aí a questão do domingo, é o seguinte: você sabe que tem que retificar todas as declarações anteriores, as últimas 5. Não, né? Tranquilo, isso aí tranquilo. Agora o que eu estou estranhando, é com isso aqui. Eu estou estranhando é porque você disse que lá tem um determinado custo, que é R$ 80 mil, e que depois, lá no ano de 2020, ele gastou mais 100 de investimento lá nesse bem, e que você tem as notas fiscais, e você colocou isso lá de R$ 100 mil como acréscimo daquele valor de custo. E está aumentando o imposto. É isso? É isso mesmo. Aí eu estou estranhando essa operação lá no sistema, como você está sendo feito. No meu entendimento, não é para acontecer isso. Tem que reduzir o imposto. É porque ganho de capital eu faço direto. Eu nunca vi isso, entendeu? Pois é, e eu também estou estranhando. Uma outra coisa. Melhoria nesse bem, se eu colocar no ano de 1980, decresce o imposto. Se eu colocar de 81 para frente, o imposto aumenta. É uma questão que você trouxe aí, nós temos que estudar, viu, Domingo? Eu nunca vi, não. Essa é uma situação atípica, para mim. Então, então é o seguinte, eu quero saber qual colega que pode me ajudar, que amanhã eu ligo para nós conversar sobre esse assunto. Alguém pode ajudar o nosso colega Domingos? Eu vou até anotar a sua questão aqui, Domingo, eu também vou estudar aí mesmo, se eu descobrir alguma coisa aqui, eu vou ligar para você. Porque é estranho isso aí, no programa. Alguma coisa está errada. Bem, Domingo, aí vai anotar e entrar em contato com você amanhã, tá? Fechou, doutor Everaldo. Tranquilo. Ailon, fala. Muito obrigado. Ailon. Ailon, pode ligar o microfone, Ailon. Ailon Moreira, fala. Ailon. Fala. Então, Ulisses, fala, Ulisses. Boa noite, colegas. Sobre imposto de renda, eu tenho chegou uma pessoa aqui no escritório, ela tem 2 aposentadorias, uma na Suíça e uma na Áustria, e ela quer fazer a declaração. Eu perguntei para ela sobre o demonstrativo desses benefícios. Ela falou que não tem nada. Eu falei, não, eu não tenho nada disso, não. Eu só recebo na minha conta e eu não tenho nada para apresentar. Eu falei, mas eu teria que ver, para ver se às vezes você tem que declarar lá no seu país, para me ver como que é isso. Ele não conseguiu me arrumar nada. O que eu posso fazer? Eu posso declarar aqui simplesmente como rendimentos recebidos do exterior, e ele paga o tributo, ou ele tem que fazer uma declaração na Áustria
e uma declaração na Suíça, de onde vem a origem dos benefícios? Alguém quer responder? Eu pergunto aí, Everaldo, ao colega, Lício, a residência dele, ele é residente do Brasil ou fora do Brasil? Porque ele é aposentado lá no exterior. Certo? Como é que está a situação dele aqui no país? Tá? Hoje ele é definitivamente no Brasil, ou está no exterior? Ele me falou aqui, eu não conhecia ele, veio pela primeira vez, ele me falou que tem 3 anos que ele está aqui no Brasil, mas nunca declarou, nunca fez nada. Deixa eu só complementar isso para você. Como nós sabemos, no Brasil, quem vive, que tem sua residência no exterior, ele está impedido de fazer declaração no país. Mesmo que ele tenha aqui com você 3 anos, eu tenho um caso aqui de cliente que está comigo aqui, eu presto outro tipo de serviço para ele, tem quase muitos anos, está com 18 anos aqui do Brasil e está irregular, ele tem aqui só um visto para ficar aqui no país, mas ele não é residente aqui. Ele é residente lá no exterior, até nesse caso é na Holanda. Então, você perguntar para ele, tudo bem, pelo fato de você ter 2 aposentadorias, eu quero entender que você é residente de um desses países. Ou você tem um documento, você hoje é residente do Brasil. Se ele for residente do Brasil, sim. Eu penso aqui, no meu pensamento, ele vai recolher o imposto desse recurso vindo do exterior para o Brasil. Se ele for residente aqui e fazer a sua declaração. Agora, se ele for residente lá no exterior, ele não pode também fazer a declaração aqui no Brasil. Concordo. Ah, ok. Claro, perfeito. Claríssimo. Tá bom. A Franciele, me parece que ficou umas pendências, né, Franciele? Pode responder para nós? Uma boa noite, senhor Everaldo. Boa noite a todos também. Uma das pendências já foi respondida. Inclusive, respondida pelo meu pai, né, a senhora Nilda. A pergunta era como colocar o CNPJ de faculdade localizada no exterior na declaração, né? Já foi respondida. Certo. E a outra foi, é possível diminuir o valor no formal de partilha? Colocar valor menor do que o venal? Foram essas 2 perguntas. Foi, essa é minha. E agora? E essa foi a direcionada ao meu pai, né? Ele já me respondeu, certo? Já pesquisou também. O Ronan, pode responder então, Ronan? Essa do formal de partilha? Se eu posso colocar, eu posso colocar o valor da declaração. Certo. E o formal de partilha, vamos supor, o valor 700, certo? Então, entre esses valores que está na declaração, de 340 e para 700, eu podia colocar qual valor, ou eu só posso optar para um ou para o outro? Não, se você pode optar pelo valor constante da declaração, certo? Que pode, às vezes, coincidentemente, ser até o valor lá do formal de partilha. Mas, se o valor do formal de partilha for maior, aí você pode optar por ele, considerando que poderá ter uma economia tributária em recolher o ganho de capital ao receber aquele bem no valor do formal de partilha, que vai apurar o ganho de capital, tomando por base a data de aquisição de bem lá no espólio. Aí você vai receber o bem pelo valor do formal de partilha, colocar esse bem lá, o herdeiro vai colocar esse bem lá na sua declaração, com o valor atualizado da Cefaz. Quase sempre a Cefaz é 99% do valor da praça. Dificilmente ela erra. Então, a Cefaz avaliou uma casa que está lá no imposto de renda há muitos anos, que o espólio via declarando, que a pessoa via declarando e transformou em espólio. Via declarando, estava 200 mil. Mas depois essa casa vai R$1 milhão. Para o espólio recolher o ganho de capital, toma-se por base a data de aquisição do bem lá atrás, há 10 anos atrás, 20 anos. Vai recolher um imposto pequeno, o espólio recolhe. E o herdeiro vai receber proporcionalmente no valor que está pela Cefaz. Agora, se ele receber pelo valor que está na declaração do imposto de renda, ele pode, só porque ele poderá ter um prejuízo eminente aí na frente. Ele recebeu, digamos, uma casa que está avaliada em 1 milhão, foi avaliada pelo Estado por 1 milhão, e ele lá no espólio estava 200. Ele recebeu por 200. Amanhã ele vai vender o bem, ele vai pagar um ganho de capital de 200 para 1 milhão.
que o imposto é maior do que o espólio iria pagar. Ô, Ronan, mas olha bem, entre o que está declarado, 340, e o que está no formato de partilha de 700 mil, eu tenho, se eu colocar qualquer valor entre esses dois aí, vamos supor, se eu colocar 600 mil para não pagar ganho capital, eu poderia fazer isso? Me parece que você respondeu que não pode. Tem que haver uma reavaliação. Não pode. Você não pode encontrar um valor entre esses dois. Não pode. Porque se você encontrar, digamos, no formato de partilha está 1 milhão. Lá o custo da Unipuliana está 200. Aí você vai colocar 400, você pode colocar, só que você tem que recolher o ganho de capital de 200 para 400. A diferença, você vai recolher o ganho de capital. Pois é, Ronan, mas se eu colocar, olha bem, vamos no fato real, 340, e o formal de partilha 700. Se eu colocar 600 e eu achar o ganho capital, não dá ganho capital. Ah, certo. Não, mas aí você, exato, eu entendi. Mais uma vez, a sua pergunta. Abaixo o valor da partilha. Não pode, não tem essa previsão legal. Porque aí você estava usando, né, do custo de aquisição dela lá no espólio, para colocar o valor menor, porque você não pode pagar o imposto maior. Nunca vi esse caso, não tem essa previsão, não. Eu entendi, interessante essa questão sua. Tá? Essa aí é muito interessante, mas não sei se os colegas concordam comigo. Porque senão a pessoa chega no escritório e fala, ó, eu gostaria sim de majorar um pouco meu bem. Como não tem essa previsão, igual o cliente ligou outro dia, ó, mas meu imóvel lá no IPTU está valendo 800 mil e ele está no meu imposto de renda 400 mil. Eu posso colocar pelo valor do IPTU? Lá está dizendo, não, o IPTU não pode. Aí a Receita Federal, ela é sua sócia daquilo. Então não tem essa previsão legal, tá, Vera? A minha resposta é essa, não tem essa previsão legal. Mas aí diz o ditado, da dúvida pro réu, né? Mas não tem. Mas Nilda, fala, o que você acha? Nilda. Eu estou com outra situação aqui que talvez eu nem sei nem fazer a pergunta, que tão complicada que ela é. Ô, Nilda, só um minutinho, Nilda. Talvez aí o Domingos, o Valdoilson, e eu estou vendo outros colegas aí, talvez ficaram assim meio acanhados, que eu falei errado. Fala aí. O Everal pode fazer isso, colega? O Vanildo já respondeu para ele. Tem que ter, o Vanildo está aqui. Tem que ter um avaliador, né? Pronto. Isso, tá bom. Vadailson, fala. Fernando, o que você acha? Fernando saiu. Vadailson, o que você acha? Eli, o que você acha, Eli? Estou com o Ronan aí, não pode não. Então tá. Porque, na realidade, você ou faz o ganho de capital no espólio e joga na sua declaração o preço da formal de partilha e paga o ganho de capital, ou você pega o valor original do espólio e põe na sua declaração e posterga o imposto. Não tá. Quer dizer, se eu colocar qualquer valor aí eles podem glosar, né? Você posterga o imposto. Você tem que colocar ou o valor que está no espólio, ou faz o ganho de capital no espólio e põe o valor do ganho de capital, que é o valor do formal de partilha. Formal. Não posso diminuir, não, né? Não. Então tá. A Ilona está aqui para falar, então fala, Nilda. Tá, então tá bom. Deixa eu ver se eu consigo elaborar essa pergunta para me fazer. Ela é bem complexa. Há muitos anos, tinha uma pessoa que tinha um pedaço de terra, em vida, ele foi lá e fez uma doação, e um documento de doação no cartório, para 2 filhos que ele tinha. Foi lá, fez a doação. Há quanto tempo? Foi antes de 2000, antes dele morrer. Tá, e deixou lá a doação para os filhos. Isso ficou como doação. Quando foi agora, aí depois que ele morreu, ele apega a mãe, que morava lá na fazenda, não uma fazenda, uma chácara, né? Um pedaço de terra. Pegou, vendeu agora, né?
Estava doado para os filhos, porém, eles venderam. Os filhos venderam e ele passou o dinheiro para esses filhos, para os herdeiros, não passou na conta. Olha para você ver, não passou na conta. E eles compraram um imóvel para os dois. Aí um dos filhos morreram, ficou a sobrinha. Aí ele comprou, sem fazer inventário, sem nada, e já comprou cada uma casa. E esse dinheiro nem passou na conta dos herdeiros, não. Foi lá e comprou uma casa, já passou diretamente para o dono da onda. Passou. A pergunta é, eu lanço agora essas casas na declaração de uma que já vem fazendo essa declaração? Se ela tiver saldo em caixa, tem? Não, porque ela é enfermeira, o saldo de caixa dela é muito pouquinho. Mas se ela não puder comprar... Aí o que o Ronan falou, ó, é que eu fiz também ó, aqueles do fruto, Ronan, lancei dos 2 anos, certo? E vou rezar para ver se dá certo. Lanço no ano passado e esse ano. Tem essa aceitação na Receita Federal. Como você disse, lá em 2000, o espólio na época ele era vivo, né? O proprietário do imóvel fez a doação. Ele deveria pagar lá o imposto do TCD. 2 dias, não pagou. Já passou 5 anos. Já passou 5 anos. Prescreveu esse fato, certo? Só porque os herdeiros, os beneficiários desse bem, os herdeiros, hoje vendeu esse bem. Ele deveria, cada um deles, apurar o ganho de capital do valor da venda do bem pela sua aquisição. A aquisição, ele pode fazer a sua declaração de imposto de renda, lançar o valor de bem naquela época, que era 2.000, já era real, lançar o valor de cada um que foi estipulado em cartório daquele bem, lançar a declaração de imposto de renda nas 2 colunas e apurar o ganho de capital. O fato de dinheiro não ter passado da conta não interessa, porque para a Receita Federal, o que determina, conforme o Jorge tem falado aqui, é o fato, é o que aconteceu. Eu peguei o dinheiro e levei e botei debaixo do colchão. Isso não quer dizer que tenha que ter passado da conta. Ele deu origem, que foi, ó, eu tinha uma propriedade rural, essa propriedade rural, eu recebi ela lá em 2000, pode até dizer, não recolher o ITCD, não recolher o imposto de doação, e vocês batem parabéns para mim, tá? Agora você não pode mais cobrar de mim, passou 5 anos. Tá bom, vai declarar lá. Esse vai fazer a declaração, apurar o ganho de capital, lá tem o motivo quanto ele vendeu, mais um motivo que tem que recolher o ganho de capital, certinho pelo valor que ele vendeu, pronto, está documentado. E esse aí é o caixa para a aquisição dos imóveis que a pessoa fez agora. Mas tem que pagar o ganho de capital. Sim, claro, tem que pagar. Não tem perigo nunca. Hã? Não tem perigo nunca, vai querer pagar o ganho ganho de capital. Não é perigo nunca, você está fazendo o trem certo. Perigo é se não fizer nada disso, né? Entendi. Tá? Igual eu fiz de um cliente essa semana, né? Com ganho. Até foi aquela pergunta que eu fiz, que eu falei que comprou uma chácara por 300, né? Aí tá, eu fiz o ganho de capital dele, deu 32 mil para pagar. Pois é. Simplesmente ele respondeu para mim, sabe? Eu fiz a simulação para ele. No lança que eu tinha, e nem no lança que eu comprei, nem no lança que eu quero só minha declaração para fazer minha restituição de imposto de renda do meu salário. Esquece disso, a responsabilidade é minha. Você não lançou nada disso? Não lancei nem entrada, nem a saída, nem nada, e nem fiz só a simulação para ele, deu 32 mil, ele quis pagar. Então, você foi para a linha de risco junto com ele, né? Tá certo. Eu fui junto, né? E aí o Ronan vai lá me tirar da cadeia, única coisa. Né? Aí eu tenho que contratar o Ronan para tirar o da cadeia. Não, mas você não vai sozinho, não. Muita gente vai atrás, sabe? Mas então tá bom, eu entendi isso aí. Eu vou tentar fazer essa semana essa declaração. Qualquer dúvida, na terça-feira eu volto atrás de vocês. Ailon, fala. Obrigado. Boa noite, colegas. Boa. Está me ouvindo? Tá. Eu gostaria de tirar uma dúvida com o Ronan, por favor. Certo. Oi, Ronan. Tudo bem, Ronan? Boa noite, Ailon. Tudo bem. Prazer em falar contigo. Se eu não responder, os colegas... Prazer é todo meu. Igualmente. Meu telefone estava bloqueado. Agora o Wesley acabou de resolver para mim arrumar. Perfeito, Ailon. Uns minutos atrás, a colega fez a pergunta aí sobre imóvel rural. E aí me fez lembrar de um cliente que eu tenho, que eu faço ITR dele. Inclusive, uma das fazendas
não tem nada declarado de benfeitoria, porque eles não têm comprovante, né? Fizeram lá de qualquer jeito e não tem comprovante. Toda vez que eu faço o ITR desse cliente, dessa propriedade rural, vem o alerta do sistema, do programa, que ele pode ser notificado por não estar declarando nenhuma benfeitoria, que é sem lógica, né? Não ter benfeitoria numa propriedade rural, uma fazenda. Mas continua assim, sem informar benfeitoria nenhuma, porque não tem comprovante. Como que eu faço? Continua fazendo assim, né? Aí eu entendi, Arion. Lá no ITR, você sabe, lá tem aquelas construções, né? Tem valor da construção e melhorias, depois lá tem valor da pastagem, não é isso? Sim. Aqueles custos, valor da pastagem plantada, valor das melhorias, construções, instalações, que são os açudes, aquelas coisas todas. Isso, você nunca colocou nada disso no imposto de renda? Não, porque não tem comprovante. Tem mais ou menos uns 4 anos que eu faço ITR desse. Sempre comecei zerado, porque não tem comprovante. Casa, curral, essas coisas tudo. Mas você coloca o valor da terra nua, você coloca, né? Para pular o imposto. Sim, isso aí sim. Você pega a pauta do município. Não é isso? Sim, a pauta do município. Você pega a pauta do município para jogar lá o valor do imóvel. Eu vejo que essas construções de melhoria e tudo isso, o objetivo daquilo é reduzir o imposto. Se você não está colocando nada disso, o imposto está dando a maior. Sim. Para ele pagar. Se está dando a maior, a Receita não vai te autuar por isso. Você está deixando. Ela vem aquela notificação para você ir, mas aquilo não quer dizer que ela vai te autuar. Porque se você não colocou que houve nenhum investimento, nenhuma melhoria, nem nada, você está pagando o imposto da terra nua. Pagando a maior, né? Porque eu não vejo que vai dar problema para você. Agora, o fato dele ter lá esse seu cliente, você orienta da seguinte maneira: é difícil o proprietário rural ele ter despesa de tudo. Você fala para ele: olha, você faz um recibo, um bloco de recibo, é impresso, e anda com ele na sua caminhonete, ou no seu meio de locomoção. Você pegou uma pessoa: olha, eu vou fazer um serviço aqui, eu vou fazer um açude, eu vou fazer uma represa, eu vou fazer isso, o cara não vai dar nota. Faz um recibo, pega daquela pessoa aquele documento. Isso é uma despesa, é um comprovante para você ir colocando. Entendeu, Ariel? Por esse motivo, se você está preocupado, não vai ter problema, não. Tá certo? Certo. Eu fiquei preocupado, porque sempre sai a alerta lá, que ele pode ser notificado por não ter, tá informando nenhuma benfeitoria. Aí nós temos alguns colegas aí que estão assistindo aí, o Domingo está por aí, tem outros colegas, o Luiz está por aí. Se alguém tiver um entendimento diferente aí, pode falar também, que nós estamos aqui para aprender. Isso aqui é um grupo de estudo. Nós estamos aqui nós estamos sempre aprendendo com os colegas. Tem alguém que tem opinião diferente aí? Ana, sim. Só está preocupado com você pega o recibo, mas ele não precisa pagar INSS, nada disso, não? Ah, bom, aí tem que cumprir essa obrigação dele, né? Tem que ver se a pessoa está inscrito lá, né, na prefeitura, tem que recolher o INSS. Só porque isso aí, Verão, parece que a Receita Federal faz uma certa vista grossa em cima disso, que é difícil para aquele produtor rural trazer isso assim igual a atividade urbana. A Receita Federal faz uma vista grossa. Ailson, vá da Ailson. Então, valeu, Ronaldo. Muito obrigado, viu? E essa propriedade não é propriedadezinha pequena, não. É uma propriedade até considerável. Correto. Boa noite. Boa noite. O seguinte, é uma situaçãozinha atípica, mas eu creio assim que eu já... Só mesmo para compartilhar aí. Eu tô com um caso lá, é até engraçado. Eu até fiz uma auditoriazinha no livro lá do produtor rural, ver se tinha alguma coisa errada, mas não. O que acontece? A despesa dele está ultrapassando os 4.800.000, só que a receita mesmo, que é a obrigatoriedade da entrega da versão digital, não está ultrapassando, né? Aí eu fui verificar por que estava acontecendo isso, foi devido a ele ter feito um financiamento, automaticamente fez algumas investimento lá e teve despesa. Então, com isso, como consequência, a despesa ultrapassou os 4.800.000, né?
automaticamente, assim, só que eu estava vendo no regulamento, a entrega para a versão digital, na verdade, não é para receita e não para despesa, né? Então, nesse caso aí, não tem nenhum problema não, né, de não entregar a versão digital. Por quê? Porque a receita não ultrapassou os 4.800.000, apenas a despesa. Pois é, eu entendi. A despesa, ela não é apropriada pelo pagamento? Oi? Não sei se o Abrão já falou sobre aqui. A despesa, vamos supor, como financiado. Então, a despesa que eu tiver, ela não é apropriada pelos pagamentos que eu faço do ano? Na verdade, o que acontece? Ele fez o financiamento e desse financiamento ele aumentou bastante a despesa dele. Automaticamente, essa despesa ultrapassou os 4.800.000. Porém, a receita mesmo que obriga a entrega do livro digital, ela não ultrapassou os 4 milhões, ela está 3 milhões, quase 4 milhões. Pois é, mas mesmo ele financiando, apropriando somente o que ele paga de financiamento, ultrapassou? De despesa, não, só do financiamento não. Na verdade, não, só do financiamento não. Se eu tirar o financiamento, ela cai lá para baixo, a despesa, entendeu? Não é assim, Ana? Aí o seguinte, Verão, lá, viu, Vanduí, nós sabemos, lá tem dívida da atividade rural. Você vai lançar aquela dívida também lá na atividade rural, a própria Receita vai verificar, e você vai apurar, e lá vai dar um prejuízo, que não houve receita. Entendi. Então é porque então lá essa dívida não está lançada, aí então, como consequência, a despesa está ficando maior do que a receita. Isso, você deve lançar, inclusive, não pode esquecer de lançar toda a dívida lá no campo, e você coloca, quase sempre esses contratos de atividade rural, e tem o número, Banco Bradesco, Banco do Brasil, contrato número tal, lança toda aquela dívida, Perfeito. E lá na apuração dos resultados vai dar prejuízo para você compensar quando ele tiver receita lucrativa. Entendeu? Uhum. Não, entendi perfeitamente. Não, perfeito. Clareou. Entendeu, Verão? Clareou, sim. Entendeu? Obrigado, hein? Ao invés de lançar, ele lança toda a despesa, menos a dívida, né? Pronto, bate também. Não, ele lança a despesa, ele lança toda a despesa e toda a dívida. Lá no campo, toda a dívida. É a mesma coisa de eu lançar os pagamentos, né? Mesma coisa. Exato. Tá. Beleza, pessoal. Alguém mais quer falar a pergunta? São 20h34. Alguém mais? Alguém mais quer fazer pergunta? Então, tem que ir embora, né? Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite, até a próxima. Boa noite, boa até semana. a próxima. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Ô, Fábio, vai descansar, Fábio. Não estou trabalhando, não. Não. Já foi. O Ronan foi descansar. Você não quis descansar, o Ronan foi descansar. Ei, Verão. Aquele negócio do domingo, eu já expliquei para ele, mas o cara é cabeça dura. Ele não está aqui ainda, não. Olha só, o cara vendeu um negócio lá, não sei quantos milhões, está pagando uma mixaria de ganho de capital, ainda quer reclamar ainda. Era para pagar em cima de 550 mil. Ele está pagando. Aí o que acontece? Ele tinha isenção, mas como chegou num determinado período, o fisco cortou porque ele formou lá uma benfeitoria. Pois é, Fábio, vamos supor assim. Ele tinha uma fazenda lá, 80 mil. Aí ele deixou essa fazenda, não fez benfeitoria nenhuma, certo? Estava lá. Aí, quando ele veio agora e fez benfeitoria, e vendeu ela, né? Vendeu? Sim, vendeu. Ele vendeu ela. Vamos supor que ele fez uma benfeitoria, estava 80 mil, ele fez uma benfeitoria agora, certo? Aí dá 180 mil e vendeu por 200, certo? Automaticamente o bem dele, certo? A correção dos 100 mil vai ser merreco, aí. Pois é, mas acontece assim, o imóvel é antigo demais.
Quando o imóvel é antigo demais, tem a tabela de desconto do ganho de capital. Por exemplo, se eu tenho um imóvel lá de 1970, eu vou pagar só 10% da diferença do ganho de capital. Então... Vai depender da benfeitura que ele fez, a recente, rapaz. Não, mas não tem muita benfeitoria, não, eu já analisei. É por causa do tempo, que é muito grande, mas só que em determinado momento, na hora que você faz uma benfeitoria, um negócio, aquela redução, ela cessa, aquele período para frente. Eu expliquei para ele, digo, o problema é aqui, porque você ganhou o benefício da isenção, da antiguidade até aqui, daqui para frente, como você incrementou uma benfeitoria, uma despesa, aí vai abater essa despesa, mas o desconto diminui. Já expliquei para ele, já mandei a IN para ele. Agora ele quer mais desconto. Eu digo, Domingos, você me desculpa, mas vocês estão querendo pular o código. O cara ia pagar em cima de 550 mil, está pagando 7 mil e pouco de imposto. Desculpa. Ele quer que a gente dê um jeito dele pagar menos, porque o cliente quer. O que eu digo, bicho, contador que baixa muito a saia mostra a bunda, porque parece moleque de recado de empresário. Falou. Boa noite, ó. Tchau. Isso.